O Trump demitiu o responsável pelo Departamento do Trabalho americano e a esquerda internacional foi a loucura. E a imprensa brasileira também tentou, que é esquerdista, né, tentou distorcer absolutamente essa informação, dizendo que o Trump é maluco, que está demitindo uma pessoa só porque um dado prejudicou a sua imagem. Então eu quero mostrar para vocês o que realmente aconteceu, como o dado que saiu é inaceitável e como realmente alguma coisa deveria ser feita sobre esse dado que ele é muito utilizado pelo mercado, que é o dado do Non-Farm Payroll. Então fica até o final para você entender no detalhe essa informação. Nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu com esse relatório do trabalho, como que esse dado foi tão errado assim, como é possível que ele tenha saído tão errado, alguém estava mentindo, a corrupção no Departamento do Trabalho e que implicação isso tem. Lembrando que nós acompanhamos macroeconomia porque isso é um vetor que influencia no mercado de investimentos, especialmente no mercado que a gente atua aqui, que é de criptoativos. Então se é uma coisa que você está interessado, já compartilha esse vídeo aí com um amigo, que agora vem chumbo grosso. Eu sou o Willis Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem cobrar por cursos, vender cursos ou mentorias e sem promessa de retornos que não existem, né? Retornos absurdos. Se é uma coisa que você está interessado, também já dá uma olhada nos links aqui da descrição, conheça o nosso trabalho e vamos para mais um vídeo. Tá bom, o BLS, que é o departamento, seria a tradução literal aqui, Departamento do Trabalho e Estatísticas, foi estabelecido em 1884, embaixo do Departamento de Interiores, e depois, em 1913, ele foi movido para dentro do Departamento do Trabalho. Então, o Departamento de Estatística, que fica dentro do Departamento do Trabalho, ele é responsável por fazer relatórios, né, sobre a economia americana do ponto de vista do emprego. Com base nesses relatórios, o Banco Central americano toma uma série de decisões, porque o Banco Central americano trabalha com alguns modelos que dizem que quando o desemprego sobe muito, a economia está muito fraca, tá? Teria uma relação direta aí, modelos que são bastante questionáveis, tá? Mas é exatamente assim que ele toma a decisão. Então, o Banco Central toma uma decisão com base nesses dados, e os dados vieram atravessados, completamente errados, e estão errados faz um tempão. Quero explicar o porquê. Mensalmente é lançado um relatório chamado Estado do Trabalho, ele sai toda sexta-feira de cada mês, desde 1950. E ele inclui duas grandes pesquisas, tá? A pesquisa que é chamada de Establishment, que seria uma pesquisa padrão, e a segunda é a Household Survey. Então tem dois tipos de pesquisa com diferentes formas de calcular. E pelo menos há 1 ano e meio, essas pesquisas têm dado divergência. O mercado o mercado financeiro costuma dar mais atenção para a pesquisa Establishment, que é a pesquisa que agora teve uma série de revisões. Então, o que o Banco Central mais usa é a Establishment, porque ela tem menos ruído, ela é um pouquinho, em tese, ela é um pouquinho mais confiável, tá? Mas ambas serviriam para ajudar a medir a mesma coisa e elas estavam dando uma divergência muito grande. A gente já sabe por quê, tá? Eu já sabia por quê faz um tempão. É porque ela vai considerar empregos que estão de tempo integral e empregos de tempo parcial, tudo junto como alguém empregado, quando alguém que tem um emprego em tempo integral tem um emprego real e alguém que tem 35 empregos em tempo parcial, 2, 3 empregos, não tem exatamente o mesmo grau de emprego que alguém que tem um emprego completo, né, de tempo integral. Então esse tipo de distorção começou a se acumular ao longo dos últimos anos. Mas olhem só como isso é calculado, tá? O BLS, ele entrevista 122 mil negócios e agências governamentais e cobre cerca de 666 mil locais de trabalho, para ter uma noção, uma amostragem, né, e calcular o que está acontecendo com a economia americana. Então, eles criaram, a partir disso, né, um indicador chamado Non-Farm Payroll. E aí vem a encrenca, tá? Esse é o principal indicador utilizado pelo mercado para acompanhar o que está acontecendo. Então, como ele é calculado, tá? Esse é o indicador que houve a distorção. Há uma coleção de dados, através desses locais de trabalho, e a semana 1 a 3 de cada mês. Então, há uma primeira coleta de dados. O BLS contata esses postos de trabalho por fax, e-mail, ligação, por uma série de formas. Acredite, até por fax ainda funciona. Tá? E apenas 60% das respostas, né, costumam ser respondidas em tempo hábil, né, dentro dessa janela da primeira a terceira semana do mês. Então, termina o mês, eles fazem essa amostragem do mês baseado nessa janela de quem respondeu. Então aqui já tem uma distorção, tá? Uma das grandes distorções que aconteceu nos últimos anos é que o número de respondentes foi caindo, o que começou a gerar distorções estatísticas bem relevantes, como eu já vou mostrar para vocês aqui. Tá? E a média de 60% das respostas são realmente enviadas dentro dessa janela de 1 a 3 semanas, as primeiras 3 semanas do mês. O que isso significa? Que a primeira estimativa, que sai como dado do mês, ela é extremamente incompleta. Né? E isso foi se agravando nos últimos anos, conforme menos respondentes começaram a preencher essa pesquisa. No próximo mês existe a primeira revisão dos dados. Então agora,
começa a chegar um pouco mais de informação, eles fazem uma primeira revisão, que eles chamam isso aqui de ajuste sazonal. É o primeiro ajuste sazonal. Depois acontece uma segunda revisão 2 meses depois. E a atualização costuma ser, né, ter próximo de 90%, 95% dos dados já preenchidos, por quem escolhe responder. Então não é 100% das respostas, é como se tivesse uma amostragem mais completa e depois do segundo mês. Então por isso que é comum até esse dado ser revisado com alguma frequência. Depois é feito um benchmark, ali, uma revisão anual ainda. E aqui sim, né, é feito uma série de reconciliação de dados do ano inteiro. Então é muito comum, passa um tempão, opa, o dado 2, 3 meses atrás estava errado. Então esse tipo de coisa costuma acontecer. E tem acontecido de forma mais agravada no último ano. Então, é assim, difícil ver um mês que passou sem revisão de um dado passado com emprego para baixo. Então sai um dado de emprego 100 mil, opa, era 50. Opa, agora foi 30 mil, 150 mil, agora foram 30 mil a menos. Então isso começou a acontecer com muita frequência, como é normal que aconteça no estágio econômico que nós estamos. Só que esse dado que saía muito bom, dava força para o Banco Central americano dizer, não, tá tudo bem, pleno emprego, ninguém está desempregado, tá tudo certo, os Estados Unidos é uma economia muito forte. Só que se a economia é muito forte com inflação, essa era a narrativa que o Banco Central até agora estava usando para não reduzir juros, tá? Como eu comentei num outro vídeo. Em resumo, esse é um dado que tem uma acurácia adequada depois de 12 meses. Então ele é um dado muito atrasado, exatamente por conta da forma das respostas em períodos normais, onde há um alto grau de respondentes, coisa que não estava acontecendo há mais de um ano. Então qual que é a encrenca desse dado que ele costuma ser errado, tá? Ou de possível revisão, apenas parte de todos os dados são calculados, nem todo mundo responde, como nem todo mundo responde, eles fazem as contas de qualquer maneira, não calculam toda a economia americana, mas sim alguns postos de trabalho que respondem, então eles fazem um cálculo amostral e aplicam estatística para tentar calcular quantas pessoas realmente estão empregadas. Olhem a quantidade de passos aí. Tá bom, então quais são as 3 principais razões para que esses dados sejam revisados? A primeira delas é pouca gente respondeu, segundo, ajustes sazonais, terceiro, algum tipo de alteração específica de um setor, que foi bem uma coisa que aconteceu agora. Estavam projetando que tinha muito mais emprego gerado por algumas áreas da economia que, quando vieram os dados muito atrasados, eles distorceram muito a estatística que eles tinham calculado de como estariam os dados. Então, quando eles reportam o dado, ele é puramente com base em estatística, em modelos e calculados com base numa amostragem. Não são empregos realmente somados, contados. Tá, então, quão ruim foram essas revisões? Eu já mostrei num outro vídeo aqui, mas o relatório de julho mostrou 73 mil empregos a mais, que faltassem, foram muito distantes da expectativa do mercado, e a taxa de desemprego subiu para 4,2%, que é uma taxa elevada historicamente, desde 2023 a gente não tinha essa taxa, e o BLS fez essa revisão aqui dos dados combinados de maio e junho, que somaram 258 mil empregos a menos. Quer dizer que na matemática deles, eles contaram que a economia tinha gerado 258 mil empregos a mais do que gerou. Olhem o tamanho do erro. Tá, mas isso é explicado por um ajuste sazonal? A resposta é não. Olhem, a chefe economista da Bloomberg, a Anna Wong, ela quebrou um pouco desses dados aqui e ajudou a construir esse material que eu estou escrevendo para vocês, dizendo que não teve um único erro que aconteceu aqui, mas foi um conjunto de erros. Na verdade, tem um problema danado aí. A própria forma de cálculo disso ela é problemática. Tá? Não é uma contagem, é uma amostragem estatística, e aí qualquer errinho já somaram vários erros para que chegasse numa correção de dado tão absurda quanto aconteceu em 2 meses. Tá? De novo, isso estava acontecendo faz um tempão. Neste caso em especial, a principal erro foram nos ajustes não sazonais. Olhem o absurdo em termos de resposta. Tá? A gente está falando que o número de respondentes caiu muito da pandemia para cá. Então, desde 2020 está tendo esse tipo de distorção. E o BLS costuma receber, o Departamento de Trabalho costuma receber de 70% a 75% de respostas dos respondentes, das pessoas entrevistadas, das entidades, agências, tanto empresariais quanto governamentais. E esse dado caiu desde 2020 para uma média que era de 70% a 75% para 58% a 60%. Caiu muito drasticamente. Isso para um dado que é calculado com base em amostragem é muito relevante. Outra função que acaba atrapalhando a conta, e que dessa vez não foi tão relevante, são os dados, que são as estatísticas que eles utilizam, que são relacionadas a nascimento e morte de pessoas. Então até o tamanho da população estimado, ela influencia a estatística. Nesse caso, isso é muito influenciado porque os modelos não conseguem calcular, somar, né, o número de empregos gerados na economia privada, tá, por empregos privados, por empresas,
então é feita uma amostragem, então eles tentam usar muito essa fórmula, né, para tentar estimar o número de pessoas empregadas, ficar calculado desemprego. Só que dessa vez o que aconteceu é o seguinte, a maior parte dos erros vieram dos empregos gerados pelo governo e não pelo setor privado. Olhem que interessante. Então não teve nada que ver com, nesse caso, com essa margem de erro aí que sempre existiu. Quase 40% desses empregos extras aí gerados, que foram inventados, né, pela estatística, criados em maio e junho, eles vieram de empregos gerados pelo governo a nível estadual e nível local. Então a gente está falando aqui que eles estavam extremamente concentrados ainda na educação pública. Então eles não tinham exatamente muita margem para errar aqui. Tá bom, os 40% da revisão de maio e junho foi causada por dados de empregos estaduais e municipais relacionados à educação pública, os outros 60% foram gerados pelo setor privado e por revisões no campo da indústria, especialmente em função de dados que vieram atrasados. O pessoal demorou demais para enviar dados, quando enviaram, eles computaram e mudou totalmente o modelo. Então, não é só uma questão de, foi uma fraude, foi uma manipulação, ou apenas uma incompetência dos estatísticos, né? É uma conjuntura de fatores bastante complexa que levou a esse modelo a ser calculado. O que isso representa para nós é que esse dado ele é errado meio que por desenho, e especialmente em períodos onde o desemprego começa a aumentar mais, onde o número de empregos gerados não obedece, né, à distribuição normal, que é exatamente quando a economia está acelerando, então tem uma mudança muito brusca de direção do mercado, os modelos começam a errar e precisam de revisão. Isso está acontecendo há anos, tá? Se sabe disso, e nada havia sido feito. Então agora, quando há um erro absurdamente gigantesco, assim, do ponto de vista percentual, alguém tem que ser responsabilizado. De fato, isso precisa mudar, porque é com base nesses dados que autoridades tomam decisão. O Trump está dizendo há meses para o presidente do Banco Central: corta os juros, corta os juros, corta os juros, e o presidente do Banco Central estava se negando a fazer isso em função dos dados do emprego. Olhem como a implicação é seríssima. E a implicação do juro alto é uma série de confusão, assim, despesa excessiva para o governo americano, especialmente esses dois vetores, despesa excessiva para o governo americano e uma economia pressionada. O juro alto prejudica crédito, prejudica a economia a girar. Então, em resumo, tá, alguma coisa precisava ser feita. Esse é um argumento com o qual eu consigo concordar. A metodologia em si é falha, essa metodologia costuma errar em momentos de guinada de direção da economia, que é exatamente o que aconteceu, e a autoridade central, lá que é o Banco Central, estava tomando decisão com base nessa informação absolutamente errada, tá? E se sabia disso. Quem é especialista na área sabia disso há bastante tempo. Você imagina quanto dado privilegiado tem o pessoal do Banco Central para tomar decisão. Esse dado tem essas limitações, vamos chamar assim, eles sabiam disso e ficaram brigando com o Trump até agora, dizendo, não vou cortar juro, adiando a decisão. Garanto para vocês, por razões políticas apenas, né, para prejudicar o governo, para fazer ele gastar mais do que deveria com juros, entre outras atribuições. Então a encrenca é muito grande, tá? É um escândalo absoluto esse negócio. O Trump fez certo em demitir essa responsável, porque alguém teria que ser responsabilizado. O Banco Central americano vai simplesmente dizer, não, foi a entidade que calculou errado, eu trabalhei com os dados que eu tinha acesso. Então o Trump estava certo, o juro alto prejudica a economia americana de várias maneiras diferentes, como eu já mencionei, e mais, a decisão que o Banco Central toma a partir de agora, que é de cortar juros, que está precificado nesse momento, ela é uma decisão que demora mais de 6 meses para impactar a economia americana. Então olha quão atrasado a gente está agora. O Banco Central está muito atrasado, significa que ele vai ter que tomar uma série de ações meio repentinas. Há poucas semanas atrás, o mercado de investimentos esperava que o Banco Central fizesse 2 cortes de juro esse ano, e agora está esperando 4, o dobro dos cortes, de tão atrasado que o Banco Central americano está agora. Então agora ficou desenhado, claro. Olhem que loucura. Então o Trump está certo nessa questão, alguém tinha que fazer alguma coisa, esse mecanismo precisa ser repensado, porque se a gente vai descobrir que a economia está devagar para tomar uma atitude tarde demais, não tem como. E aí, concorda comigo que o Trump fez a coisa certa? Depois de entender que a mecânica toda do indicador está errada? Dá uma olhada nos links da descrição, confere o nosso trabalho, se inscreve no canal se você gostou, ative o sininho, senta o dedão no like e até o próximo conteúdo aí para entender o que está acontecendo no mercado e como isso influencia os nossos investimentos. Não esquece de olhar esse vídeo de macroeconomia que eu vou deixar aqui. Eu sei que ele ficou longo demais, mas ele é recheado de informações
diferentes do que você vê por aí. Tem detalhes sobre como o Banco Central foi negligente com as informações que ele tem para tomar decisão, que vão prejudicar os Estados Unidos daqui para frente. Então dá uma olhada lá e eu explico também como isso impacta o mercado de ações e o mercado de criptoativos. Nesse caso aqui eu só quis mostrar o como realmente quebrar esse dado aqui dava mais razão para o Trump do que nunca. Adivinha quem está melhor informado, hein? A minha opinião é essa. E a sua? Comenta aí. Abração.